Sejam bem-vindos a mais uma tertúlia do Clube Land Rover de Portugal, no modelo L405, o último Range Rover que ainda se encontra em fabricação. Hoje temos dois convidados especiais, o Nuno Lourenço e o Alexandre Correia, que nos têm acompanhado nestas tertúlias do modelo Range Rover. O Nuno Lourenço é um engenheiro bastante conhecido da marca, que tem contribuído para o desenvolvimento dos vários modelos da Land Rover e juntou-se a nós nesta tertúlia. Este é um modelo que ainda se encontra em fabricação, foi apresentado em Paris em 2012, é um modelo mais exclusivo da marca Jaguar Land Rover. Eu ia pedir ao Alexandre Correia que colocasse já algumas perguntas ao Nuno Lourenço acerca deste modelo. Eu começo por perguntar, antes de mais, boa noite, começo por perguntar uma coisa que tem a ver com aquilo que neste momento o Nuno faz, ou seja, o Nuno está a trabalhar com novos materiais e eu recordo-me na primeira sessão de lançamento do L405 em Londres, na conferência de imprensa tivemos um seminário técnico, uma manhã inteira, e eu lembro-me de se falar que muitos dos plásticos do L405 usavam plástico reciclado de garrafas. Inclusive, a Land Rover até indicava quantas garrafas previa utilizar durante o ciclo de vida do carro. E é curioso que na altura ninguém respondeu quais eram as previsões de vendas do carro, mas bastou fazer contas à previsão de consumo de garrafas de plástico para a produção para chegarmos a mais de 400 mil unidades, que já foram ultrapassadas. Eu perguntava ao Nuno, precisamente, o L405 já tinha uma série de coisas inovadoras. Sei lá, eu lembro-me de ter falado bastante do vidro, do teto de abrir panorâmico que aguenta o peso de 8 carros em cima, não é? O que é que o L405 já tem de inovador desse ponto de vista de materiais, além de ser o monobloco totalmente em alumínio? Obrigado, Alexandre. Tem uma série de inovações que na altura foram pequenos passos na direção que nós estamos a continuar a trabalhar agora. O briefing para o carro era muito simples. O L322 teve tanto sucesso e acertou tanto na mousse com os clientes que o briefing para o carro era simples. Vamos fazer o mesmo, mas melhor. O briefing era só assim. Temos que fazer o mesmo, mas melhor, porque o sinal que nós tínhamos dos clientes era: por favor, não mudem, façam-no melhor. Então esse era o briefing para o 405. Melhor, na altura, significou a utilização do alumínio em larga escala devido à possibilidade de reciclar o alumínio, que é muito maior do que o aço. Houve uma grande vantagem em termos de peso da monocoque, em que ganhámos cerca de 220 a 230 kg a comparar com a monocoque do L322, o que se traduz a uma redução de cerca de 30 a 35% do peso da monocoque. Portanto, uma redução considerável. O que isso permitiu foi que, ao nível da suspensão, da transmissão e do recheio do carro, nos interiores e nos exteriores, permitiu que tivéssemos uma oferta muito mais rica e luxuosa para os clientes. Portanto, principalmente para o cliente que compra um Range Rover do topo de gama, o conteúdo no interior e tudo aquilo que possa ajudar ao refinamento e ao comportamento em estrada que vem da suspensão e da transmissão e da motorização, criámos ali 200 kg de orçamento para podermos utilizar noutras partes do carro. Em termos dos plásticos, sim, em que começámos, aquilo foi uma entrada tímida
naquilo que estamos agora a projetar a uma muito maior escala. Por exemplo, estamos neste momento a fazer alcatifas para 2 dos nossos futuros modelos, em que as alcatifas são feitas de plástico de garrafas e de polietileno e de redes de pesca reutilizadas. E estamos a fazer, muitas das nossas alcatifas são neste momento todas recicladas e vai haver ainda mais materiais em que nós estamos a fazer o mesmo. A reciclagem nem sempre é mais limpa do que o material virgem, porque se o processo de reciclagem for em si altamente poluente, a reciclagem acaba por ser uma economia falsa. Portanto, Claro. mas o que fizemos no 405 foi, vimos os materiais no interior e a estrutura, acima de tudo a estrutura, o que é que podíamos fazer para tirar massa, tirar peso ao veículo, porque uma das melhores formas de ser mais responsável em termos de impacto ambiental é retirar peso aos veículos, é uma das maiores formas. Ora, isto no contexto de um Range Rover que nunca é um carro pequeno. Mas no caso do 405, grande parte do investimento e grande parte daquilo em que nos concentramos foi a transição para a monocoque de alumínio, em que utilizámos um elevado grau de alumínio reciclado e reciclável, e que depois expandimos ainda mais quando lançámos o Range Rover Velar, o Jaguar F-Pace e os Jaguars XE e XF, em que toda essa plataforma é quase toda em alumínio, e no caso dos SUVs, portanto, no caso do Velar e do F-Pace, a parte traseira tem mais aço em certas zonas. Mas no caso do 405 é quase totalmente alumínio. E valeu a pena porque aprendemos muito, e aquilo em que estamos a trabalhar agora é uma extensão em muito maior escala do que aquilo que fizemos com o 405. Dizias há pouco que o caderno de encargos estipulava que os clientes queriam apenas uma continuidade. E eu recordo-me perfeitamente que quando fui depois a Marrocos conduzir pela primeira vez o L405, sou recebido em Essaouira e vou até o hotel num L322 e saio do L322 para entrar no L405. E devo dizer, enfim, além de eu, normalmente, o meu carro do dia-a-dia é um L322, portanto não precisava desse refresh de memória, não é? Mas, pela primeira vez, ao passar de um modelo para o outro, por exemplo, quando foi o P38, eu lembro-me que fui até Cleveland num LSE, mas desta vez, quando passo do L322 para o L405, confesso que não achei uma diferença tão abismal, ou sequer abismal, como em todas as gerações anteriores. Realmente, é óbvio que os carros são bastante diferentes, incomparavelmente, mas já é quase que um upgrade, não é uma diferença notável. Ou seja, quem tem um L322 continua satisfeito, digamos que é um capricho. O que é que eu sinto? Sinto sim que houve um refinamento maior. Por exemplo, eu experimento um Bentley Bentayga e não sinto que seja propriamente uma grande diferença, ou seja, eu continuo a admitir que o Range Rover é um concorrente direto do Bentayga, não é? Embora, enfim, a Bentley é uma marca que se posicionou de uma maneira, não é? Eu diria que é talvez ao contrário. Portanto, o que o grupo Volkswagen fez com o Bentayga, pegou num Audi Q7 e pôs uma casca diferente. A referência no SUV de luxo continua a ser o Range Rover. Atenção, não podemos deitar à sombra da bananeira, temos que manter a referência. E isso é difícil de fazer. É difícil de fazer porque nós temos uma grande parte da tarte neste momento e toda a gente quer uma fatia.
E isso vê-se na concorrência que há. Portanto, vê-se a Bentley a pôr o logotipo deles no Audi Q7 e chama-lhe Bentayga. Vê-se a Aston Martin a fazer também agora um SUV de luxo. A Porsche fez isso muito bem com o Cayenne, sim. Claro. E atenção, o Cayenne salvou o Porsche. Portanto, é uma faixa do mercado onde se pode fazer lucro. A intenção era mesmo essa. A intenção era fazer com o 405 fazer com que a experiência ao nível do cliente fosse uma extensão daquilo que eles já conheciam e que apreciavam no 322. Não queríamos fazer uma transformação radical, queríamos apenas oferecer mais e um pouco mais refinado aquilo que eles já tinham no 322. E eu acho que o 405 fez isso relativamente bem. Nuno, se me é permitida a pergunta, e pegando um pouco naquilo que tu disseste anteriormente, façam o mesmo, mas melhor. Em que áreas é que se concentraram para fazer melhor? Quais foram os principais focos da atenção e do investimento e do know-how, do expertise da marca para fazer melhor, para tornar o carro na referência que continua a ser? Não houve nada que não se tocasse, foi tudo mesmo. Ao nível da motorização, ao nível da transmissão, principalmente para evitar o lag, portanto, para evitar o tempo de resposta entre pôr o pé no acelerador e a potência estar nas 4 rodas. Isso em termos de transmissão. Em termos de suspensão, ampliar ainda mais as vantagens da suspensão independente e da amortização a gás. Em termos de estrutura e da monocoque, fazê-la muito mais possível de ampliar em termos de tamanho. Portanto, criar uma monocoque em que fosse possível depois fazer uma versão com maior distância entre eixos, que é para fazer uma versão de luxo com mais espaço entre os bancos traseiros e dianteiros. O que no 322 teria sido impossível de fazer, portanto, não tínhamos uma plataforma que desse para ampliar, para esticar, mas que também desse para, nessa mesma plataforma, na mesma fábrica, nas mesmas linhas de montagem, para fazer não só o L405, mas também para fazer o L494, que é o Range Rover Sport, que são totalmente compatíveis, podiam passar os dois pela mesma linha de montagem em Solihull, no mesmo bloco em Solihull. E apesar de ser isso, em termos de características da forma como os carros se comportam em estrada, serem distintos o suficiente para um ser decididamente um Range Rover Sport e um ser um Range Rover, mas em que a plataforma estrutural é basicamente a mesma. E ao nível dos materiais que o cliente vê, toca, cheira e, se for esquisito como eu, lambe, que haja a todos os materiais no interior e no exterior que medimos mais do que tínhamos feito até à altura, toda a tactilidade dos materiais. Por exemplo, desenvolvemos testes em que criamos máquinas de ensaio para quantificar como é que queremos o topo de um cockpit, de um painel de instrumentos, em que ele parece macio, mas ao mesmo tempo robusto. Portanto, traduzimos isso, aquilo que se faz com o polegar, em que aquilo parece que tens ali um bocadinho de esponja, mas que pouco depois é um material muito com um grau de elasticidade muito elevado, portanto, não elasticidade, com um grau de rigidez muito elevado, com um elevado módulo de rigidez. E então desenvolvemos testes para que isso se pudesse quantificar, portanto, para deixar de ser algo que fosse opinião
será que este material, será que isto é luxuoso o suficiente? Será que dá a sensação de robustez? Deixámos de funcionar em termos de opinião e começámos a pôr números atrás dessas coisas, que era algo que não tínhamos feito com o 322. Portanto, todos os materiais do interior do carro, o som do fechar das portas, o som do abrir das portas, a rigidez do apoio dos braços, dos cotovelos nas portas, todos esses aspectos dos materiais foram todos revistos e projetados de maneira diferente. E criaram tal coisa. Ao fazermos isso, temos a sensação que criámos a referência outra vez. Porque o grande risco que nós corríamos era que o L322 tinha criado a referência do SUV de luxo mesmo, e que havia um grande risco, como há na música, o segundo álbum não era assim tão bom. Mas não, com o 405 conseguimos que se mantivesse como referência do SUV de luxo. Tanto que, uma vez mais, tornou essa faixa do mercado muito atrativa e daí depois mais marcas de luxo se terem juntado à festa, a Maserati, a Porsche, a Aston Martin, a Bentley. A própria Rolls-Royce. Sim, ou seja, BMW. O BMW X7, claro. Exatamente. Claro, também. Tu falaste aqui há pouco aqui numas ligeiras alterações que vocês fizeram, e quando eu guiei pela primeira vez um L405, a grande diferença que eu notei foi na capacidade de resposta, portanto, ao acelerador, em que o L322, o V8, diesel, demora ali uns segundinhos, uma fração de segundos quando nós carregamos no acelerador, e depois é que ele começa a corresponder. E no L405 essa diferença, portanto, ficou bastante reduzida. Há aqui uma coisa que me traz alguma curiosidade. O outro motor antigo era um motor que já estava comprovado, fiável, 3.800 centímetros cúbicos, V8, numa altura em que já se pensa em baixar as emissões de CO2, vocês decidiram aumentar a cilindrada do L405, fizeram um motor novo, umas condutas de admissão completamente novas, para o motor respirar de uma forma diferente. Conta-me lá um bocadinho porque é que chegaram a essa situação de aumentar a cilindrada. Desculpa, estás sem som. Não, estás sem som. Obrigado, ainda bem que me lembraste. Foi mais uma questão de encontrar o balanço certo, que nos desse a potência necessária e o que se chama o motor base, quando projetamos o motor base, que tivéssemos o balanço necessário que seria possível atingir entre o binário, uma curva de binário às mais baixas rotações possíveis, e ser uma curva o mais plana possível, portanto, para termos o binário máximo ao mais baixo possível número de rotações por minuto do motor, com a potência necessária para quando esse mesmo motor base é aliado a um turbo ou uns turbos maiores e a uma transmissão com umas características diferentes, mais desportivas para o Range Rover Sport, para podermos ter um motor base que desse para os extremos que nós precisávamos. Uma coisa que pouca gente sabe é que o V6, o bloco do V6 é o mesmo bloco do V8 com 2 cilindros tapados. Mas é a tal coisa, é importantíssimo no motor base, a economia de escala é extremamente importante. Portanto, a fundição dos blocos e a fundição e a forja de muitas dos componentes, é preciso haver uma escala enorme e fazer muitos componentes para haver rentabilidade daquilo.
Em termos de aumentar a cilindrada, isso pouco tem a ver hoje em dia com as emissões. As emissões têm muito mais a ver com a forma como se utiliza e reutiliza os gases de escape e a energia térmica, porque a maior parte do motor de combustão não é, o motor de combustão por natureza não é à partida muito eficiente, mas tem um regime de rotações por minuto em que é extremamente eficiente, e o que é preciso fazer é utilizar a energia térmica à volta do motor na forma melhor para se poder reutilizar essa energia e dar mais potência que se possa transmitir às rodas. É a razão pela qual, quando alguém guia um veículo elétrico, sente uma diferença enorme, que o binário está todo acedível, pode-se aceder ao binário com o acelerador quase a zero, e é uma curva estática, portanto o binário está sempre no máximo. E é tal coisa, são características do motor de combustão que acaba por ser diferente, não é nem melhor nem pior, é diferente. Eu tinha aí uma pequena questão para te pôr, Nuno, sobre relativamente a questão dos V6 que falaste há pouco e dos V8. Eram motores fornecidos do exterior, portanto não eram motores de origem Land Rover. Mais tarde foram, desculpa Luís, ao princípio no 405 não foram, mas a partir de 2000 e, se não me engano, 2014, se não me engano. 2 anos depois. Passou a ser o AJ126 e o AJ133, que são motores de origem Jaguar, okay. E o bloco é o mesmo, quer seja o V8 ou o V6 é o mesmo bloco. Esses motores no início, portanto no lançamento em 2012, verifica-se que existem potências e existem forças de binário diferentes da origem desses motores. Portanto, subentende-se que a própria Land Rover deveria ter uma gestão eletrónica diferente desses motores. Porque nota-se em termos de cavalagem e de binário que existem diferenças relativamente a outros modelos de outras marcas que utilizavam essas motorizações, e que se nota que na realidade há um toque pessoal da marca relativamente à gestão. É verdade ou não? É verdade, sim. E tem a ver com, portanto, tem a ver com a eletrónica, com a distribuição, e também tem a ver muito com o tamanho do turbo que se põe no motor e com os com toda a tubagem de gases de escape e de admissão também. Ok, sim senhor. Eu não sou um perito em motores, portanto, nós estamos a chegar aqui ao limite daquilo que eu sei sobre motores. Sei que é feito pelos gajos que não sabem tanto materiais como eu, mas pronto, isso é